Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo e professor japonês. Estamos aqui para fazer aí mais um pós-jogo aí de São Paulo 3, Grêmio 0, né? Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo ganhando em casa. O São Paulo realmente é home office, né? Trabalha em casa, né? Porque vou te falar, viu? Fora de casa é complicado. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de dar o seu like aqui, compartilhar, comentar. A gente agradece aí do fundo do coração, beleza? Aponta a câmera do celular, vai diretamente aí para o nosso Instagram, lá para vocês terem informações constantes sobre o São Paulo Futebol Clube. E também aponta aí a câmera e vai direto para o TikTok. Lá tem vídeos para vocês aí, curtam os nossos vídeos aqui. E também tem lá coisas importantes aí sobre o São Paulo, sobre principalmente vídeos aí no passado aí. Então aponta aí, vai direto nas nossas redes sociais, lá para vocês terem informações constantes sobre o São Paulo Futebol Clube. É isso aí, Japa. Conseguimos vencer o jogo. Acho que jogamos jogo bem, né? Bem, 3-0 dentro de casa. Realmente, São Paulo dentro de casa consegue algumas façanhas, né? Joga muito bem, conseguiu aí derrotar o Grêmio que tinha muito desfalque, né? Tinha bastante jogadores, o time bastante desfalcado, mas em compensação tinha o Soares lá, né? E acho que jogamos bem, anulamos aí o ataque do Grêmio, ganhamos de 3-0 e agora faltam poucos pontos para conseguirmos os 45, né? Então, eu acho que o São Paulo jogou bem, acho que o jogo inteiro praticamente. Acho que só o comecinho do segundo tempo teve um pouquinho mais de dificuldade. Se aproveitou, lógico, o Grêmio muito desfalcado, tá? Time muito desfalcado, que tem um técnico ruim, não tem como, tá? Do Soares dá pena do cara, porque é isso. Tem um Grêmio é isso, tem o Soares, ponto. O resto do time, jogadores ou muito jovens, ou muito velhos, tudo mais. Mas o São Paulo, assim, Dorival mexeu no time, que era algo que eu estava esperando, tá? O Rames Rodrigues fez uma baita partida, Muito mostrou bem. porque é muito diferente, né? Muito diferente. O David entrou lá, ninguém estava esperando muito que o David jogasse. Eu acho que, assim, tecnicamente, lógico que ele não ajuda muito, mas eu acho que taticamente ele contribuiu bastante, até para o Rames poder jogar com mais liberdade. A zaga do São Paulo se comportou muito bem com o Soares, né? Tanto o Diego Costa como o Beraldo se comportaram bem. O Wellington jogou melhor do que o Caio Paulista nas últimas partidas, né? O Wellington jogou bem. Me preocupa que ele saiu meio machucado, ele machucou o ombro lá, tava, né? Me preocupa isso. E assim, o meio-campo de São Paulo. Ontem o meio-campo jogou bem. O Muito bem. Alisson fez uma boa partida, entrou ligado, não entrou do mesmo jeito que o Goiás. O Pablo Maia jogou como fazia muito tempo que não Faz jogava muito e tempo que ele não jogava. foi premiado com gol. E o Araújo, muito bem, muito bem. Se bobear, eu acho que, se você avaliar tudo, acho que foi o melhor jogador da partida do São Paulo, foi o Araújo. Uhum. Fez gol, marcou, ajudou ofensivamente, defensivamente. É um jogador que, como eu falo para vocês, ele é irregular, mas quando ele faz boas partidas, ele faz partidas excelentes, assim. E alívio, né? O São Paulo fez os 3 pontos. Os times lá de baixo estão todos lá se pegando, né? Ontem o Bahia ganhou, então ele já conseguiu também escapar um pouquinho. O Goiás fez 1 ponto. Hoje aí tem vários times que vão jogar, né? Que estão lá embaixo. E assim, o São Paulo tem que fazer isso. Tem que fazer os seus pontos, conseguir se livrar o mais rápido possível e deixa os caras se matar lá embaixo. O foco do Exatamente. São Paulo agora tem que ser assim: fazer os 45 pontos e tentar, por que não, atrapalhar ao máximo os times mais fortes para tentar tirá-los da Libertadores. Tem, tem que jogar isso. O São Paulo já teve essa condição de ficar lá pendurado e os outros times foram lá e pisar no São Paulo. Acho que agora é a vez do São Paulo. Então, por exemplo,
Ontem o São Paulo atrapalhou o Grêmio. O Grêmio eu nem sei se é um time tão forte, acho que seria bom que o Grêmio fosse, né? Só se eles reforçarem muito. O time que eles têm lá é o que eu falei, é o Suárez, muito jogador aí que Provavelmente nem vários que fica, até né? passaram pelo São Paulo, sabe? Bruno Alves, que a torcida achou ruim quando ele foi embora. Ó, você vê lá, né? O Bruno Vini, que foi revelado do São Paulo, também é um jogador fraquíssimo. O Reinaldo, que você adora, né? Então, o Grêmio, assim, é muito mais interessante, por exemplo, que o Grêmio vá para a Libertadores com esse time do que o Palmeiras, entendeu? Então, eu acho que fica a atenção para o São Paulo vai jogar o próximo jogo com o Palmeiras, e agora é mentalizar isso, é jogar como se fosse uma final, como jogou ontem, e atrapalhar o Palmeiras também, certo? Então, acho que faz parte planejar também esse tipo de situação. Sim. E, assim, deu um alívio, porque, assim, aquele jogo horrível, né, contra o Goiás, né, ontem não foi nem sombra disso. Desde o começo, São Paulo já estava diferente, né? Com 1 minuto, o São Paulo já tinha dado Deu, chute no gol. deu um chute a gol, Foi exatamente. o Isso que eu chute ia do falar. David lá que o goleiro defendeu. Sim. E ontem, se você for analisar o jogo inteiro, 3 foi pouco, hein? Foi, 3 foi Porque o pouco. goleiro fez umas 2, 3 defesas ainda. Sim. O Luciano perdeu gols, né? Ele fez um gol, né? Ele Bem, quis é, perder muito o último gol, mas ele perdeu pelo menos uns acabou fazendo. dois, né? Então, o goleiro fez uma defesa lá no chute do Nestor, fez essa defesa no chute do David. Então, teve bastante chance São Paulo. Ontem era para ter sido uma goleada se o negócio fosse mais assim, se o goleiro tivesse uma jornada um pouquinho pior, era para ser uma goleada. Então, isso dá esperança, mas ainda eu tenho minha preocupação dos jogos fora. Eu acho que o São Paulo tem que melhorar fora. Vamos ver como o Dorival vai armar o time agora contra o Palmeiras. O Pablo Maia está suspenso, ele levou o terceiro cartão amarelo, né? Então já é um desfalque aí de um jogador que joga com muita frequência. Então a gente vamos ver o que vai acontecer. Mas dá um otimismo e dá um alívio essa vitória, isso é um fato. O jogo do São Paulo dentro de casa, realmente, as coisas mostraram bem diferença, né? A diferença logo no começo do jogo, até mantei para você. Nossa, o São Paulo já chutou a bola no gol, né? Então foi uma coisa totalmente diferente do que jogou fora de casa contra o Goiás, aquele jogo. Enfim, o São Paulo é isso que a gente cobra, né? É isso que a gente cobra, porque o São Paulo tem capacidade, por exemplo, de jogar muito mais do que jogou os jogos contra o Goiás, por exemplo, que perdeu esse jogo de 2-0. São Paulo joga muito mais do que esse jogo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa. Por isso que a gente cobra, por isso que a gente fala aqui bastante, que isso é fundamental e é importante. Mas vamos mostrar as notas então, Japa, para o Vamos. pessoal. Então Aí, hoje, né? Hoje as notas, o clima tá bem mais leve, porque tá bem mais leve, as vitória. coisas foram bem É, melhores. assim, não teve, acho que nenhum jogador do São Paulo que jogou mal, que você fala assim, nossa, péssimo, né? O que seria o Luciano se ele não fizesse o gol. Eu Se ele acho não que fizesse o gol. porque ele perdeu o gol lá, né? Teve um que ele estava debaixo do gol, literalmente. Mas é isso, o gol salvou a atuação dele também e acho que não teve grandes situações. Rafael ficou com 6, né? Ele assistiu boa parte do jogo. E quando precisou intervir, né? Quando ele precisou sair em cruzamentos, né? O coitado lá do Suárez lá precisava cobrar falta, né? Porque o time do Grêmio tava tão desfalcado que quem cobrava as faltas era o Suárez, né? Tudo Então, ele. teve um jogo tranquilo, então ficou com 6 aí, não teve nenhum percalço. Outro também que passou bem despercebido no jogo foi o Rafinha, né? Foi. No começo do jogo ele deu umas erradas, né? Depois não acontecia nada pelo lado dele lá, Nada. ele não precisava defender muito. Ofensivamente, o Lucas estava jogando pela direita, então o Rafinha não precisava subir tanto, né? Como ele nunca sobe mesmo, né? Então o Rafinha passou meio que despercebido desse jogo, né? Então ficou com 6 aí também, acho que não teve questão aí. Com relação à zaga, eu acho que os dois se destacaram bem, tanto o Diego Costa como o Beraldo. Pelo fato, Não sim, eles estão sofreram marcando. também?
Eles estão marcando o Suárez. Eles estão marcando qualquer um. Ah, o Suárez está velho, mas ele é melhor do que a maioria dos atacantes que jogam no Brasil. E conseguiram o Suárez, poucas chances ele teve, né? Poucas vezes ele pegou a bola livre. O Diego Costa acho que fez uma partida boa, ele, né, foi bem consistente, não errou nada como ele errou lá contra o Goiás, que foi uma partida trágica dele, mas Sim. hoje, né, nesse jogo foi super tranquilo. O Beraldo tinha estado machucado lá por causa do nariz, ele até tirou a máscara lá, jogou bem. O Tem uma hora que Beraldo, ele até ó, discutiu com o Soares, lá, o Soares falando com ele dando risada pro Soares lá, uma aí a hora lá. única coisa assim, eu até daria uma nota mais alta pro Beraldo, os fãs do Beraldo, né, tal. Só que teve uma questão, ele deu um recuo no segundo tempo que aquilo não se faz. Por mais que o time estivesse ganhando, tudo mais, ele tava com a bola, ele tava com a bola dominada, indo para frente, ele recua para trás lá pro Diego Costa, a bola vai pro escanteio. Diego Costa ainda tentou tirar a bola lá, não pode fazer isso. Porque isso aí para mim, aí é o que eu falo, isso aí é brincadeira, começar a querer brincar no jogo. Então, e assim, temos que parar com o vício de São Paulo. Esse negócio de tocar a bola para trás, meu. Você já tá na defesa, você não tem que recuar mais, pô. É para frente o jogo, para frente. Então, só esse tipo de coisa que às vezes eu acho que o Beraldo falha um pouco, esse negócio de sair jogando, sabe? Às vezes tem que fazer um pouquinho mais simples para não se enrolar. Mas aí ambos aí ficaram com notas boas, né? O Costa com 6,5 e 7 e o Beraldo com 7. O Wellington fez uma boa partida, é o que eu falo, né? Comparativamente ao Caio Paulista. Sinceramente, assim, tem gente que prefere o Caio Paulista porque ele ataca mais. Eu prefiro o Wellington, porque eu acho que ele defende melhor. Jogando com jogadores, com alguém caindo pela esquerda, eu acho que ele joga bem. Então, ele estava lá perto do Rames muitas vezes, né? Muitas vezes o Araújo caía também do lado dele. Aí ele funciona muito bem, né? Ele tem um problema de cruzar mal, tudo mais, mas assim, eu sinto mais segurança defensivamente com o Wellington. Isso é uma questão, né? É, eu acho que assim, na próxima partida, se ele tivesse condições contra o Palmeiras, eu acho que eu jogaria com ele, tá? Pela fase mesmo, porque eu acho que a fase do Caio Paulista não é boa, mas não sei, né, o que o Dorival tá pensando. Então, um pouco 6,5 aí, acho que fez uma partida segura, né? Pelo menos assim, dentro do esperado. Pablo Maia, eu acho que foi um dos destaques do time, né? Tomou um cartão amarelo no começo, lá que acho que o juiz Inadmissível, deu uma exagerada, né? Teve faltas exagerado. piores, né, que ele não deu Nossa, cartão. não, eu vou te falar, é um Mas absurdo. assim, né? Eu, Exagerado. eu não vou falar muito mal do juiz, porque assim, era um juiz novo, né? Tá começando. No começo do jogo, acho que ele ficou perdidão mesmo, porque acho que não entendeu o tamanho do jogo. Mas no segundo tempo, acho que até que ele conseguiu controlar. Já não estavam reclamando tanto. Fazer o quê? O cara é novo, também. A arbitragem do Brasil é ruim? É ruim. Mas acho que tem É que horrível. criticar o cara que já apita aí há 10 anos e faz a mesma merda há 10 anos. Tá no Exatamente. começo, é normal, né? É normal e tudo bem errar uma outra coisa. E ainda o Paulo Maia fez um gol, né? Um belo gol, por sinal. Belo gol, De belo gol. frieza, né? De parar, tirar do zagueiro, bater por cima do goleiro. Então, fazia tempo que ele não jogava tão bem assim. Então, o Cadu deu 8, dei 8,5. Acho que para mim é um dos grandes destaques do jogo. O Alisson fez uma boa partida, correu bastante, desarmou bastante, né? Deu combate lá na frente, várias bolas que ele recuperou lá na frente. Quando no começo do segundo gol deu a xingada nele porque ele não foi para frente, mas eu entendi, né? Ele estava esperando alguém que melhor que ele para fazer o lance. Então ele esperou o Rames vir, aí ele deu a bola no Rames, teve sabedoria para dar a bola no pé certo. O Rames foi lá, achou o Pablo Maia, gol. Então o Alisson fez uma boa partida, o Cadu deu 7, eu dei 7,5. O Araújo, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo, né? Fez gol, atacou, chutou, quase fez um outro. O goleiro fez uma boa defesa, que ele chutou de direita lá, o goleiro pegou. É o que eu falei. Você vai lembrando as defesas que o goleiro fez, era para ter sido uns Era 5, para ter 6, sido mais, era para ter sido mais. certo? Aí ele fez um gol assim, mérito dele de ter cabeceado bem, mas completamente livre.
né? Completamente. Eu falo, se o São Paulo tomar um gol desse, jogando com três zagueiros, eu ia xingar muito. Pô, você tem três zagueiros e tem um cara completamente solto na área. O Kahneman lá pediu uma falta lá, ele até foi lá no juiz demonstrar, o juiz deu um amarelo para ele lá. Mas assim, da maneira que o David estava segurando ele também estava segurando o David. Então, para mim, isso aí é lance de Acho também. área, não tem o que Acho reclamar. também. Então, o Araújo ficou com E, 8. Eu acho que ele deve jogar com mais frequência no time titular, certo? Principalmente jogos fora de casa, eu acho que seria mais interessante ele do que o Nestor. Então, ele ficou com 8 pelo Cadu e eu dei 8,5 para ele. O Rames, né? Disparadamente a melhor partida que ele fez no São Paulo. nossa, muito É, bom. ele jogou aí meio que como um falso 9, mas muitas vezes ele estava no meio-campo, né? Então ele jogou com liberdade. Que visão que o cara tem. Que visão. Não, O cara tem uma visão de jogo. passes outro nível, né? Ele cobrou um escanteio na cabeça lá do Araújo no primeiro E, gol, deu um passe pro pro Pablo o Maia. Pablo Maia, e Nossa, fora as clareadas que ele dá durante o ó, jogo lá, que. ele deu uma cabeçada, a bola, ele tava de costas, ele viu o Wellington passando, ele deu uma cabeçada pro Wellington, e o Wellington armando o contra-ataque. Foi assim, é um cara diferenciado mesmo, tenho que falar. É um cara que tem visão de jogo, realmente. Isso é uma coisa. Eu acho que assim, já ele tem adquirido condicionamento físico. Ele já fez uma boa partida pela seleção da Colômbia, né, na outra, na partida das eliminatórias. O Rames vem jogando bem, vem se destacando bem. Ontem ele recebeu uma entrada que o juiz não deu cartão amarelo, que para mim, mesmo que tinha sido falta, acho que merecia o cartão amarelo lá. Foi até o Bruno Alves lá. Porque poderia ter feito algo bem grave ali Sim, no ele foi por tornozelo cima. Ele dele. foi atrasado, né? É, Ficou é, atrasado. mas assim, as coisas vêm mostrando que o Rames um jogador vai ser muito importante para o São Paulo. Quando ele Mas, está começando a mas uma pegar. coisa que é bom a gente falar, né? Porque assim, tem que entender uma coisa. Não dá para jogar ele, Luciano, Caleri, todo mundo, não dá. Não, não dá. Tem que jogar o Rames para poder jogar no São Paulo, para poder jogar bem, de um jeito bom. Algum jogador tem que fazer o serviço sujo. Ontem foi o David. E o Lucas mesmo, ele jogou mais caído pela direita, então ele precisou voltar mais também. Sim, Então, não dá, por exemplo, o Caleri ele não é um jogador que fica voltando toda hora, porque ele é centroavante, também não tem nem que ficar voltando toda hora. O Luciano sim. também não marca ninguém. Então não dá, pessoal, não dá para jogar com todo mundo. Isso é uma questão. O Luciano, acho que fica evidente que ele tem que ficar no banco, tá? Fica. Tem jogadores à frente dele, né? Eu Então, acho que até pode ser, né, Japa, por exemplo, uma peça para o segundo tempo, né? O Luciano, tipo, sim, entrar no segundo tempo, no decorrer do jogo do segundo tempo. Acho que é uma peça até importante, pode até ser importante para isso aqui. Mas para entrar jogando, eu acho que não não, é eu o acho ideal. que. E assim, tem que ter, não adianta ter jogador que não consiga correr. Então, vai ter que ter lá no time, na escalação, um Rato, um David, um Juan, caras que correm, para Sim, poder deixar o Ramos jogar livre. Porque não dá para você exigir que o Ramos fique marcando lateral uma vez ou outra durante o jogo, beleza. Mas ele fazer isso no jogo inteiro, você mata o cara. E aí a parte técnica dele não vai aparecer. O cara cansado, o cara não vai aparecer. Então tem que pensar nisso também, tá? Eu acho que o Dorival já está enxergando dessa forma. Então, ficou com 8 para o Cadu, 8,5 para mim, também para mim um dos destaques do jogo. O sim. Lucas não foi tão brilhante, mas eu acho assim, ele jogou sacrificado aberto para a direita, ele precisou voltar mais. Mas é o que eu falo, Sim, é um jogador que chama atenção. Então chama. os caras ficam espertos nele. E isso abre espaço para outro. Por exemplo, ontem tinha o Lucas e o Ramos Rodrigues chamando a atenção. Quem que acabou se destacando bastante? O Araújo, entendeu? Então, é aquela questão. Ele pode até não ter feito gol, não ter feito jogadas maravilhosas, mas é isso. Chama atenção. Por exemplo, ele estava jogando lá, o Kahneman estava em cima dele, só marcando ele. Tudo bem que o Lucas não se deu tão bem em cima dele,
Mas é isso, eles já gastaram um zagueiro só para marcar ele. Então já abriu um buraco lá. E o São Paulo criou chance mesmo com os caras jogando com 3 zagueiros. Entendeu? Então, Exatamente. essa que é a questão. Então ele ficou com 7 aí, nós dois dando 7, e foi um jogador que viabilizou aí bastante coisa. O David, tecnicamente foi bem? Não. Mas taticamente eu acho que ele funcionou bem. Tá? É um jogador que tá lá, incomoda. Diferença dele pro Luciano. Ele chuta no gol. Meu, clareou, ele chutou logo no primeiro tempo uma. E teve uma outra também que ele tava dentro da área, que o zagueiro travou. Meu, ele não teve assim, ele recebeu a bola dentro da área, ele não olhou para ver quem tá atrás para ele passar. Ele tentou chutar. Se ia ser gol, se não ia... é outros 500, mas chuta no gol. Então, para mim, atacante tem que fazer isso. É pouco passe e muito chute, Eu certo? também acho. Então ele ficou com 6 aí, não foi uma partida brilhante, mas eu acho que ele viabilizou muita coisa no time de São Paulo. Dos reservas, passando rapidinho. Luciano, Cadu deu 7, eu dei 6,5. Por que eu não dei nota mais alta? Porque assim, se não fosse o gol, o Luciano tinha praticamente errado quase tudo que ele fez. E ele perdeu 2 gols, né? E aí não pode fazer isso, né? Então ficou aí com uma nota boa por causa do gol. E o gol é o que eu falei, ele ainda quis perder, né? Porque ele demorou muito Puxou pro lado para. errado ainda. Então, mas tudo bem. Fez o gol e belezinha. Eu acho que é um bom reserva, né? Nestor entrou bem, gostei da entrada dele, né? Mas é bom ele também não jogar todas de titular. Eu acho que tem que ter esses revezamentos, né? Então a Eu gente acho deu que sim. 7 para ele, né? E o Rato é, entrou, não fez nenhuma jogada espetacular, mas eu gostei que assim ele continuou cobrindo bem lá na direita. Isso, Então o isso é uma Grêmio, coisa, né, Rafa, que eu ia comentar. Você pode perceber uma coisa assim, não é todo jogo que acontece isso, porque às vezes as trocas não funcionam, mas principalmente fora de casa. Mas dentro de casa você pode perceber, as coisas acontecem assim. A questão tática do Dorival, mesmo você trocando as peças, você fazendo a substituição, você tem um jogador titular, você faz a substituição, você coloca o reserva, se mantém, né? E, sim. a, e é Não, isso é uma das coisas muito interessantes do trabalho do não, Dorival o Júnior. padrão de jogo, é o que eu falo, esse assim, tem a parte boa e a parte ruim. Tem um padrão, time. O que me preocupa é assim, é que nem sempre esse padrão vai funcionar. Então, Exatamente. ele tem uma fórmula de jogo, ele insiste essa fórmula constantemente, tal. Até comentei lá com o Luiz, que fez um comentário aí no nosso último vídeo, que é isso. Na Copa do Brasil, ele alterava o time muito em virtude dos desfalques. Não era porque ele estava estudando o outro adversário. Não. O Dorival, ele acredita que tem um modelo de jogo que dá certo, então vai dar certo sempre. Isso eu acho que a gente é um ponto de atenção. Então o Sim. Rato aí não ficou com 6 tal. O Natan e o Erisson, cada um deu 5. Eu não dei nota porque assim, os caras entraram faltando 5 Eu minutos. também achei. A nota na O, o média, Natan, mas o Natan ainda fez uns 2, 3 desarmes lá ainda, jogando pela esquerda lá, né? Jogando torto sim, lá. E o Erisson é o que a gente fala. Ele entrou lá, e você vê que ele tá fora de forma, né? Mas é um jogador que acho que merecia, sabe, se o São Paulo conseguisse reemprestá-lo, seria interessante. E o Dorival, a gente já fez alguns elogios, acho que assim, o primeiro elogio que ele merece é a alteração do time, ter mudado o time, isso tem que fazer mesmo. Ah, jogou sim. mal, tá cansado, tem que mexer. Tem elenco para isso, tem quantidade de jogador para isso. Ano que vem vai ter a volta aí de outros jogadores, né? Aí pode testar aí num jogo desse aí o Ferrarese, vai ter o Galo ano que vem. Tem outras opções. Então, tem que fazer isso. Que Tem que eu acho que o fazer. Dorival tem que melhorar só. Ele tem que ter também outros sistemas táticos, porque vai precisar. Eu acho. Principalmente fora de casa, né? Principalmente fora Sim, de casa, que é uma das coisas que ele ainda ele teima com alguma situação. Mas é interessante, o padrão é de fato ele se mantém, que é o que te falei, a substituição entra e sai jogador, continua a mesma isso, então acho que isso é um dos pontos importantes aí. aí o Cadu deu 8, dei 8,5, que Fiquei com eu oito acho e que meio. assim, tem que. Uma das críticas que eu fazia a ele é não mexer no time, ele mexeu no time, então. Mexeu, E aí deu exatamente. provas que, né, foi treinado alguma coisa já diferente com um outro tipo de formação.
Então, méritos para ele. Exatamente. Agora, né, a gente vai ter essa semana aí mais jogos, né? São 2 jogos seguidos fora de casa, né? É, E o São Paulo, assim, se o São Paulo trouxesse 2 empates, eu não reclamaria, mas eu acho que até pela questão incômoda de não vencer, eu acho que se conseguisse pelo menos uma vitória em um desses 2 jogos, já seria bem seria. interessante e tal. Que é contra o Palmeiras, tá? O próximo jogo contra o É, Palmeiras, né? Na o quinta-feira, dia 25, né? O O próximo. Palmeiras vem, é uma coisa interessante que o São Paulo reencontra o Palmeiras, mais ou menos como encontrou ele na Copa do Brasil. O Palmeiras não estava vivendo uma boa fase, né? E o Palmeiras vem numa fase pior até agora. Vai que, né, o Palmeiras não ganhe do Curitiba, eles vão vir mais pesado, né? A torcida lá xingando lá, presidente lá, tudo mais. Bucha, bucha, bruxa. Estamos botando o nome de tudo quanto é gente aí na mulher. Que assim, essa que é a questão. Se o Palmeiras não vencer o Curitiba, eles vêm numa crise, lógico, eles vão achar que um clássico contra o São Paulo pode ser o fator de reabilitação, mas eles podem vir tensos e nervosos e o São Paulo aí tem que se aproveitar, Aproveitar, né? Então, exatamente. essa que é a grande questão. Isso E aí. vamos ver, né? Agora o São Paulo vai treinar aí alguns dias. Quarta-feira esse jogo, então logo mais teremos já o pré-jogo aí de São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. E vamos ver se São Paulo vence uma fora de casa, né? Jogue bem fora de casa, consiga vencer. Aí já faz vários serviços de uma vez só. Consegue a primeira vitória fora no Brasileiro, atrapalha um rival, já chega perto daquele grupo já que está dos 8, né? Porque assim, para o São Paulo, já está na Libertadores e tudo mais. Para o São Paulo, assim, não cair a primeira. Mas quanto mais alto chegar, maior é o prêmio lá da CBF, mais dinheiro, né? Porque não esqueçam, tá, pessoal? São Paulo ainda tem dívidas, bastante dívida, e não dá para ficar contratando um monte de gente aí, mas já pagando salários em dia, ficando com um time bom, já dá para pensar no ano que vem um campeonato melhor Melhor, do né? que esse, né? Exatamente. Que É, O próximo, isso aí. O próximo compromisso, então, do Tricolor é fora de casa. Vai ser 2 jogos fora de casa, né? sim. Então a gente vai jogar aí contra o Palmeiras no Allianz Parque às 8 horas da noite aí, certo? Então Palmeiras, vamos ver se o São Paulo consegue essa vitória fora de casa. Se jogar com vontade, né? Vontade e tal, e o Palmeiras aí numa má fase, quem sabe a gente não consiga aí fazer tudo que o japonês aí não comentou com a gente, certo? Mas é isso. Então o São Paulo agora ficou aí na 10ª posição, tá com 38 pontos, não perde essa posição nessa rodada, né? Porque quem poderia tirar essa posição era só o Cuiabá, e o Cuiabá não ganhou o jogo. Então, fica aí o São Paulo pelo menos em 10º lugar aí no Campeonato Brasileiro aí com 38 pontos. Certo? E é isso. Já encerra para nós aí. Então, pessoal, continuem aí assistindo nossos vídeos, compartilhando, comentando, dando seu like, ajudando aí. Se quiser, né, usem aí os nossos links aí para dar uma força aí para o canal também, lá da Amazon e tudo mais. E a gente volta logo, logo com um pré-jogo de São Paulo e Palmeiras. O jogo será na quarta. Mas, por enquanto, aproveitem aí essa vitória, uma boa vitória Final de de São semana Paulo, uma tranquilo. Final de grande, semana né? tranquilo. Uma grande atuação. E aí passem aí a assistir aí os jogos da rodada aí com mais tranquilidade agora, torcendo contra quem a gente tem que torcer, tá certo? Então, pessoal, é isso. Com o time jogando bem, jogando mal, em casa ou fora, vamos São Paulo. É isso aí. Vamos, São Paulo. Tamo junto. Até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.